Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim falar com vocês sobre um dos livros mais lindos que eu já li na vida e também um dos mais pesados, que trazem questionamentos mais relevantes, assim, que chegaram a me deixar um pouco triste até, né? E hoje eu quero vir falar com vocês sobre Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury. E esse aqui, gente, é um livro distópico que acabou sendo compilado ali, né, reconhecido como parte daquela famosa trilogia que compila, né, 1984, do George Orwell, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e, claro, Fahrenheit 451. Eu acho válido dizer que esses três livros que mencionei, eles não se passam no mesmo universo, não possuem os mesmos personagens e o enredo em si é bem distinto. Mas ambos se complementam, né, por nos apresentarem mundos dominados por governos totalitários, em que as pessoas tratadas como máquinas são obrigadas a se alienar e se veem totalmente ignorantes e incapazes de abrir os olhos para a problemática ali que os cercam. Aqui em Fahrenheit 451 a gente tem uma sociedade que os livros são totalmente proibidos. A princípio, os bombeiros, né, que nessa realidade aqui, eles ateiam fogo às coisas ao invés de apagar os fogos, né? Enfim, esses bombeiros, eles dizem que os livros são proibidos porque eles não trazem nenhum conhecimento válido. Eles contam histórias inventadas de tempos passados e têm como personagens figuras que não existem. Segundo eles, esses livros não ensinam nada para o leitor. Mas nessa sociedade ainda existem algumas pessoas que resistem, né? E que leem livros, que possuem livros em suas casas. E essas pessoas têm os livros incendiados pelos bombeiros, né? As pessoas denunciam, né? Sei lá, os vizinhos, enfim. E os bombeiros vão lá para incendiar a casa dessas pessoas. E aí que entra o nosso personagem principal, que é o Montaigne. Ele é um bombeiro ali que atua, se não me engano, há uns 10 anos já. E o serviço dele, como eu disse, é queimar. E no caso, queimar os livros. Mas um dia qualquer ele conhece uma adolescente ali de 17 anos, a Clarice. E a Clarice, que é a sua vizinha, ela é diferente. Ao invés de ela passar 24 horas por dia sendo alimentada ali pelas amadas televisões deles, né, as telas enormes, ela passa o dia caminhando, devaneando sobre a vida e questionando as coisas e usufruindo de coisas simples como a chuva caindo no rosto dela. E não demora para essas ideias maluquinhas, né, da menina infectarem, entre aspas, o Montaigne, né? Até porque ela é a única que não só conversa com ele de verdade, né, tem diálogos, mas que o ouve, né? Tipo, que escuta o que ele tem pra dizer. Isso porque nessa sociedade ninguém liga pra conversas. Na real, eles são até estimulados a não terem conversas. Enfim, a princípio o Montaigne ele não consegue entender a Clarice e ele se sente mal com o que ele tá sentindo, né? O que ela acabou despertando nele. Mas depois de um tempo ele acaba percebendo que ele está provavelmente pela primeira vez pensando. E vocês já devem ter percebido que eles não são estimulados nem um pouco, né, a pensar. E a partir desse momento ele começa a questionar a queima dos livros. Afinal, se nos livros não há nada que se valha, então por que eles são queimados? E o Montaigne vai então entrar em contato com os livros, mas dessa vez, ao invés de queimar, né, ele vai ler esses livros. Gente, essa história é simplesmente incrível. Ela tem, assim, um pouco mais de 200 páginas, mas essas páginas, elas dizem tanto pra gente. Enquanto acompanhamos esse despertar, né, do Montaigne, através ali da influência da Clarice, né, a gente vai entrar em contato com as pessoas que cercam ele, né. Aí a gente vai ver ali a esposa dele, que vive à base de pílulas que distorcem aquela realidade
bosta que ela vive, né? E além disso, ela é super viciada nas telas de televisão. Eles todos são viciados, tipo, eles têm várias televisões na sala, sabe? E assistem coisas que são interativas, eles se sentem parte daquilo que tá acontecendo dentro das televisões. E ela é completamente viciada naquilo. E a realidade é que aquelas telas de televisão, elas amenizam, né, o vazio que ela sente dentro dela e a distanciam cada vez mais do mundo real e caótico que ela vive. E além dela, a gente tem o Beat, né? Beat, não sei como diz o nome dele, que ele é o chefe dos bombeiros e ele entrou em contato com os livros, ele leu os livros, ele decorou as passagens dos livros e ainda assim ele grita, né, que os livros não servem pra nada. Segundo ele, os livros seriam um caminho pra melancolia e que naquela sociedade da felicidade não há espaço para incertezas e para os questionamentos que os livros trazem. Na sociedade idealizada pelo Ray Bradbury não existem analfabetos, mas a escrita foi reduzida a algo meramente instrumental. Todo mundo sabe ler, mas só o que eles leem são manuais técnicos para, por exemplo, ensinar a consertar as amadas televisões deles. Ou seja, eles estão enraizados nesse sistema da sociedade do consumo. Eles vivem para contribuir, né, para o fortalecimento da indústria do entretenimento. E o massa é que quando esse livro foi publicado lá em 1953, a perspectiva, né, de uma sociedade do espetáculo, como a gente vive hoje, né, ainda era muito distante. Ou seja, o Ray Bradbury, ele fez diferente do que os autores de ficção científica e distopia, né, geralmente fazem. O George Orwell ou Aldous Huxley, por exemplo, né, eles pegam problemáticas da sociedade, coisas que eles já estão vivendo e criam uma perspectiva do que aquilo pode trazer pra gente, né? O que no futuro aquilo pode provocar. Então eles analisam a sociedade que a gente vive. Já o Ray Bradbury, ele pegou um aspecto que ainda não tinha dominado o mundo e ainda assim acertou em cheio na sua premonição, né, do futuro. Em 1953, as pessoas ainda não eram escravas, né, dos meios de informação como a gente é hoje. Mas agora, né, menos de 70 anos depois, né, a gente somos escravos dos meios de comunicação. Vejam só como esse livro é relevante pra gente, né, que vive imerso, sufocado, né, por esse mundo tecnológico cheio de informações. Fahrenheit 451 descreve uma sociedade do futuro que poderia muito bem ser a nossa. Enfim, gente, dessa trilogia distópica, né, o meu favorito ainda é 1984. Eu acho que ele me provoca muito mais, me tira muito mais da minha zona de conforto, me faz refletir muito mais. Ele é um soco no estômago mesmo. Só que eu acho que o Fahrenheit 451, ele é o que trata a questão de uma forma muito mais bonita, assim. Todos os questionamentos que o Ray Bradbury traz me fazem sentir uma tristeza, assim, sabe? Tipo, nossa, uma sociedade sem livros e como ele vai dizendo que essas pessoas vivem, sabe? De uma forma muito bonita, que me tocou muito. Deixo aí, então, né, a minha recomendação desse livro incrível e também da adaptação de 1966, que omitiu algumas coisas e mudou alguns aspectos da história, mas que pra mim continua muito relevante. Eu gostei muito. Pra mim é uma excelente adaptação. E é isso, gente. Deixo aí minha recomendação pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Um beijo e até mais.